Estimados irmãos, que a paz do nosso Deus, essa paz que recebemos agora há pouco através do perdão de Jesus, esteja sempre em nosso coração e que o Espírito Santo nos dê a sabedoria do alto para nós termos de fato discernimento para andarmos neste mundo aí com tantos problemas pelos quais nós e o mundo está passando. Nós temos diante de nós um texto que é muito bonito, traz para nós um relato do momento em que os discípulos, dentro de uma sala fechada, totalmente fechada, e Jesus se coloca no meio deles, aparece ali, sem abrir portas, janelas, ele simplesmente chega, entra da forma dele e começa a conversar com os discípulos. E é muito interessante que os discípulos duvidaram. O texto ele diz, quando ele chegou ali, Jesus faz logo uma pergunta para eles, né? Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Quer dizer, o olhar deles, Jesus já conseguiu ler o olhar deles e perguntou por que o coração de vocês está em dúvida. E aí ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olham as minhas mãos, ainda estava com os furos do prego na mão de Jesus. E essa será uma das características, quando Cristo voltar, nós poderemos ainda ver aqueles pregos, aquele sinal em suas mãos. E os discípulos tiveram a alegria de ver isso. Ele falou, olhem para minhas mãos, aqui está o sinal, e pode tocar. Ele diz, pode tocar, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então não era só o Espírito de Cristo que estava ali, mas era o seu corpo que estava ali. Era o corpo dele, transformado para a glória. Transformado para a glória. E aí, e mais adiante, eles ainda seguiam duvidando e ele diz, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí deram para ele aí um pedaço de peixe e aparentemente um favo de mel. Além de Cristo mostrar as suas mãos e os seus pés, então Cristo mostra as suas mãos e os pés, e os discípulos podiam tocar em Cristo, mas ele fala algo importante. Jesus diz assim, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse, ele além de se mostrar fisicamente, ele diz, agora vamos lembrar de Moisés. Lembram dos profetas, lembram dos salmos, vocês lembram que foi falado antigamente, lembram que foi proclamado que deveria ser assim? Aí foi que abriu o entendimento dos discípulos. Aí que eles conseguiram encaixar o que vinha desde a queda do homem em pecado, desde o Gênesis, toda a Escritura passou a fazer sentido para eles. E aí Jesus diz assim, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de falar das Escrituras, Jesus diz, agora vocês ficam aqui, até que do alto. Isto significa, até que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder, não poder humano,
Não é aquele poder que eu daria, por exemplo, Charles, falando: Charles, eu vou te dar aqui uma coisa, você faz para mim. Eu estou te dando poder para fazer isso. Não é isso. Mas era o poder que descia do céu, o Espírito Santo, revestidos de poder. Não era qualquer coisa, mas era ser revestido de poder. Dúvidas. Vocês têm dúvidas? Dúvidas trazem ao nosso coração sentimentos como medo, insegurança, falta de confiança, incertezas, e poderíamos listar algumas coisas a mais. A dúvida faz isso. A dúvida traz isso ao nosso coração e mexe com a gente. E mexe muito. Essas dúvidas, elas causam um estrago na vida das pessoas. Um grande estrago. Pensem agora na vida, na sua vida, quando você teve dúvidas. Se não foi o momento que você mais sofreu. Esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, essa desconfiança. E o pior de tudo que essas dúvidas, sabe o que elas podem fazer? Arrancar do coração a fé. Assim como muitos já deixaram a fé. Por filmes que assistiram e que começaram a ferver dentro da mente deles um monte de dúvidas. Começaram a questionar tudo. Alguns irmãos abandonam até o batismo, porque apareceu agora uma dúvida. Será que o batismo vale? Batismo infantil? Aí eles se mandam. Qual é a nossa dúvida? Qual é a sua dúvida? Eu tenho aqui algumas, eu sei que vocês têm outras. Algumas dúvidas que aparecem constantemente e que perguntam: se a Bíblia é a palavra de Deus e merece a nossa confiança, isso aqui é a palavra de Deus? Merece confiança? Dúvida se Deus que adoramos é o único e verdadeiro. O grande movimento hoje para que todas as religiões sejam uma só, ecumenismo, e que nós abracemos todo mundo como se o Deus que adoramos, ele fosse o mesmo Deus de todos os outros. Então, há dúvidas. Será que nós temos de fato salvação em Cristo? Se Cristo ressuscitou de fato e de verdade dos mortos, será que Ele mesmo ressuscitou? Será que alguém não roubou o seu corpo naquela noite mesmo? Se Jesus de fato é o único caminho para a salvação, tens dúvida com relação ao perdão dos pecados? Quantas vezes eu mesmo peguei me perguntando: será que eu tenho perdão? Talvez a grande dúvida é até mesmo se tal e tal coisa é pecado de fato. Se nós não deveríamos abraçar todo mundo e viver em paz e não falar nada do que fere o pensamento e o caminhar do outro, será que nós não deveríamos simplesmente negligenciar isso aqui? Dúvida se de fato, se Deus ouve a nossa oração.
Vocês já tiveram dúvidas quanto a isso? Nós não temos hoje Cristo aqui para tocar. Cristo não vai entrar na porta aqui, não vai entrar ali. Cristo não vai se pôr aqui no altar agora para dizer para vocês, vem aqui, olhem aqui as minhas mãos e toquem nelas. Nós não temos. E eu duvido que teremos essa oportunidade antes da volta de Cristo. E vocês já vão entender por quê. Tá? Olha que os discípulos estavam lá, enxergaram Jesus, duvidaram, tocaram nele, duvidaram, ele teve que comer. Para dizer, não, aqui tem carne e osso, gente. Que não é um espírito, que vocês estão achando que é um espírito que veio do além só para amedrontar vocês. Não, aqui sou eu. Podem me tocar. Não temos a Cristo, porém nós temos o quê? Palavra. Nós temos palavra. Nós temos a Escritura Sagrada. Agora, começou as dúvidas de novo, né? Quem me diz que isso aqui é palavra de Deus? Quem me garante? Aonde há uma prova que isso aqui é palavra de Deus? Agora, é hora de nós pegar no nosso coração e ser sincero com você mesmo. Seja sincero contigo mesmo, porque agora faz toda a diferença. Quando Jesus citou Moisés, os profetas, os salmos, ele estava dizendo, leiam, está aqui escrito, acreditem, isso aqui é fiel, isso aqui não foi qualquer um que disse. E então nós vamos tentar responder as questões que eu levantei acima. Se a Bíblia é a palavra de Deus e merece a nossa confiança, então eu te pergunto, você acredita nela? Se você duvida, é por isso que bate muitos medos no coração da gente. É por isso que nós andamos nas incertezas da vida. Porque nós ainda não firmamos os nossos pés aqui. Vejam que em 2 Pedro 1,21 está escrito assim, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem até uma frase que dizem por aí, não, mas papel aceita qualquer coisa, é ou não é? Vocês vão lá hoje digitar, né? Você abre o seu computador, abriu uma planilha do Word, digita o que você quer. Vai lá no Face, lá no Instagram, enfim, digita o que você quer. E aí manda. Agora eu te pergunto, você prefere acreditar que o papel aceita qualquer coisa? Ou você prefere acreditar que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Se você acreditar que papel aceita qualquer coisa, então você vai viver cheio de dúvidas. Agora, se você acreditar que isso aqui é inspiração do Espírito Santo, porque aqueles homens foram revestidos de poder do alto, então você vai andar com tranquilidade, com confiança. Segunda questão, dúvida se o Deus que adoramos é o único Deus e verdadeiro. Nos resta citar Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E olha como ele segue a frase. Teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, eu sou o teu Deus.
Quem está falando isso? Se vocês olharem lá no Antigo Testamento, é o próprio Deus. Primeiro mandamento, está escrito. Ah, mas Moisés escreveu. Claro que Moisés escreveu. Ferramenta nas mãos de Deus. Revestido do poder de Deus. E recebe essa mensagem do céu. Ou nós preferimos acreditar nisso? E olha, que ele não somente tirou aquele povo da terra do Egito, da casa da escravidão, mas ele nos tirou da escravidão, do pecado. Ele nos tirou da escravidão. Se nós somos livres hoje, é porque ele nos tirou da escravidão. O que eu vou acreditar? Que todos os caminhos levem a Deus, ou levem para o céu, ou eu vou acreditar no eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim? Responda no seu coração. Terceira, se de fato temos a salvação em Cristo. Atos, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer salvação, não tem outro nome. Não tem. Ah, mas e se eu... Não, nada se. Ou nós estamos em Cristo, nesse nome que foi dado por Deus, ou nós não teremos salvação. Talvez alguns queiram pagar, para ver lá no final se de fato isso é verdade. Eu não prefiro pagar. Eu prefiro acreditar, porque assim eu tenho paz, assim eu tenho descanso. Se Cristo ressuscitou de fato e de verdade dos mortos, Mateus 28, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, vinde ver onde ele jazia. E aí, será que era um anjo mesmo? Ou isso foi uma coisa, uma voz que as mulheres simplesmente ouviram, mas era porque elas estavam sem saber o que fazer, diante do túmulo aberto, porque não viram o corpo do Senhor. Ou o corpo foi roubado? Se nós queremos acreditar que o corpo foi roubado, desespero total. Desespero total. Agora, se eu acredito naquela mensagem enviada por Deus através do anjo, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Se Jesus é o único caminho para a salvação, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhem para Cristo, pessoal. Não tem salvação. Essa questão está muito relacionada com a anterior aqui. Não tem outra salvação, não tem outro caminho. Tens dúvida com relação ao perdão dos teus pecados? A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu acredito que isso aqui é a palavra de Deus, e o versículo que eu li está aqui dentro, então eu posso confiar. Que todo aquele, não importa o que eu fiz, eu sei que nós temos a mania de classificar pecado. Nós temos mania de dizer um pecadão. É claro que existem consequências diferentes. Se eu mato uma pessoa, eu tenho muitas pessoas de luto. Se eu pratiquei uma mentirinha, uma mentira,
É claro que eu prejudiquei uma pessoa ou duas. Então as consequências do pecado são diferentes. Mas diante de Deus, pecado é pecado. Eu tenho que me arrepender de ter matado ou de ter mentido. E Ele está dizendo, se eu confesso o meu pecado, eu tenho perdão. Porque não é pela minha obra, é pela obra de Cristo que eu vou diante do Pai. Dúvidas se Deus ouve a nossa oração. Essa eu acho que é muito mais comum também. Será que Deus de fato ouve a nossa oração? Nós intercedemos tantas vezes aqui pelos enfermos, né? Os que estavam agora entubados devido ao Covid e vieram a falecer. Aí nós vamos dizer assim, eu acho que não vale a pena orar, porque Deus igual a pessoa morreu. Deus nem agiu na vida dela. E a gente esquece que, de fato, a morte pode ser a cura. Por que não olhar assim? A morte como a cura. E nós pedimos que Deus fizesse a vontade dele. E Ele fez. Salmo 6,9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. É interessante que o primeiro verbo aqui, ele está no passado, ouviu a minha súplica, e agora ele está no presente, ele acolhe a minha oração. Vocês sabem que privilégio é isso, de acreditar? Ou nós acreditamos nisso e encontramos a paz e andamos com confiança. Agora, se nós não acreditarmos nisso, nós vamos estar em desespero. Então nós não vamos mais orar. E perdemos tempo fazendo orações aqui. Mas eu prefiro orar. E acreditar que Deus acolhe a nossa oração. Que Deus ouve, Deus acolhe e Deus vai atender no devido momento. Esses são apenas alguns exemplos de dúvidas. E eu vou aqui aproveitar, lançar um desafio para vocês. Tanto lá também os que estão participando do culto pela internet. Quiserem mandar as dúvidas de vocês para o meu WhatsApp, mandem. E nós vamos responder. Se eu não souber, vamos procurar. Mas mandem as dúvidas. E quem sabe uma hora dessa a gente faz uma live para responder essas dúvidas todas. Não se preocupem que eu não vou citar nomes, tá? Nunca será citado nomes. Então, quiserem mandar, fiquem à vontade. Agora, eu preciso perguntar para vocês. Diante das dúvidas e diante das palavras de Moisés, dos profetas, dos salmos, dos apóstolos que estão aqui registrados, você acredita nisso? Você está disposto a firmar os teus pés sobre essas palavras? A firmar a sua vida, a vida da sua família sobre essas palavras? Se você estiver disposto, tenho certeza absoluta, 100% certeza, que a sua vida, você vai andar com muito mais tranquilidade, muito mais paz. Hoje à noite uma irmã ainda falou assim, a gente nem saiu de um luto, já chega no outro. Se olhar só para o lado humano da morte, é claro que eu vou ficar em desespero. Agora, se eu olhar com a promessa que eu tenho aqui de dentro, de vitória, de que a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus, se a morte chegar para mim ou para vocês hoje ou amanhã, está tudo certo. Não tem nada de errado.
Mas morreu novo. Quem disse? Onde é que está escrito que tem que morrer com 90, 100, 200 anos? Onde é que está escrito isso? Aqui só tem promessas dizendo, olha, orai e vigiai, porque vocês não sabem a hora. Orem e vigiem. E confiem nas palavras, porque são palavras fiéis, são palavras verdadeiras. Entregue o teu coração, entregue a tua alma, entregue a tua vida a esse Deus, que você será bem-sucedido na sua vida espiritual. Que Deus te guarde nessa fé, hoje e sempre. Amém.